O medo pode ser um ótimo combustível de construção do seu amor próprio. Oi, meu nome é Nádia Gomes e toda segunda-feira aqui no meu canal a gente se aprofunda na nossa relação com os nossos sentimentos e com as nossas emoções no quadro Sinto Muito. A gente falou semana passada sobre o lado luz e o lado sombra do medo e eu queria hoje complementar essa reflexão. Caso você não tenha visto o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link aqui embaixo para ficar fácil o seu acesso, mas pode assistir até o final, esse não vai interferir no seu entendimento, para depois você ir lá no lado luz e lado sombra do medo, para que você possa complementar esse raciocínio e percebendo principalmente a sua história através disso. Lembra sempre que o principal intuito que eu trago as questões aqui para vocês é para que vocês possam se escutar. Quando eu tô falando, você não tá obrigatoriamente me escutando. Você provavelmente está escutando o que faz sentido ou o que não faz sentido para você, aquilo que te pega e aquilo que não te pega. Isso é sobre se escutar, perceber como que essas reflexões conseguem ser aplicadas na sua vida e quais são as reflexões extras que você traz nesse processo da sua própria vida. Isso é o mais importante desse conteúdo que eu preparo aqui para vocês, a sua percepção de si e da sua história. Lembra que se você tem algum desafio relacionado a isso e queira compartilhar alguma coisa específica para te ajudar a pensar e refletir, você pode deixar aqui nos comentários também. Então vamos lá para a reflexão. O medo mostra pra gente onde estão as nossas inseguranças, ou seja, onde está a rejeição, onde está os ciúmes, onde está o abandono, e tudo isso diz sobre medo, porque ciúmes é o medo de ser traído, o medo de ser abandonado, da mesma forma que rejeição, abandono, diz muito sobre esse lugar de não se sentir tão suficiente. Claro que eu estou falando de um panorama geral, cada um é um ser único e cada um pode lidar com essas questões de forma também única. Mas no geral, esse sentimento, medo, ele tá por detrás disso que a gente acessa primeiro. Eu acesso ciúmes, eu acesso a insegurança, eu acesso essa rejeição, esse abandono, e como são emoções que, dependendo de como a gente tá internamente relacionada a elas, são emoções que ativam muito a gente tem até dificuldade de reconhecer que, na verdade, o meu ciúmes diz sobre o meu medo de perder aquela pessoa, o meu medo de ser abandonada, o meu medo de ser traída, de ser trocada, de ser descartada. Então, percebe como o medo mostra pra gente onde estão as nossas inseguranças, e quando eu falo sobre construir o nosso amor próprio, a construção do nosso amor próprio não acontece só através do reforço daquilo que faz bem pra gente, através dos hábitos saudáveis que a gente tem, das relações incríveis que a gente vai construindo na nossa vida. O nosso amor próprio também é construído nesse processo onde a gente reconhece que ele precisa ser alimentado, ou seja, onde estão as nossas inseguranças. Onde eu encontro a minha insegurança, eu encontro também uma oportunidade de nutrir mais amor por mim mesma, de entender um pouco mais da minha história e descobrir como que aos poucos, com calma e com gentileza, eu posso encontrar mais segurança nesse lugar que me dói. Por isso que eu digo para vocês, o medo ele pode ser um ótimo combustível de conexão com o amor próprio. E muitas vezes é difícil da gente entrar nesse lugar de diante dessas emoções que ativam muita gente de ciúmes, rejeição, abandono, e reconhecer esse medo, porque também a conexão com isso geralmente não é uma conexão com algo tão recente da nossa história. É também o acesso, inconsciente ou não, de memórias do nosso passado que estão armazenadas no nosso corpo de alguma forma. Coisas que a gente ainda não conseguiu digerir, coisas que no passado talvez não foi possível lidar e a gente encontrou uma resposta que ficou armazenada na gente. A gente encontrou uma forma de responder à vida que não possibilitou pra gente o descarregar dessas emoções e disso que foi vivido, e aí naturalmente isso se armazena no nosso corpo. Lembrando que a gente não fez errado no passado, né? Foi a forma na qual a gente conseguiu lidar, e talvez se não fosse essa forma, a gente não estaria hoje aqui tendo a possibilidade de ver novas perspectivas disso. Então, esse vídeo não é um vídeo para você também se culpar por aquilo que te aconteceu, ou entrar num julgamento de que você deveria fazer tudo diferente, que você foi completamente errado, porque a gente está reforçando algo que a sociedade já reforça muito na gente, que a gente está constantemente errada, que a gente não é normal. Então, não é sobre isso, é sobre si.
essa resposta chega, esse sentimento, essa rejeição, esse abandono, essa energia que ativa muito você chega, significa que ela já está pronta para sair do baúzinho que a gente colocou ela em algum momento da nossa vida, para que a gente possa lidar com ela de forma mais saudável e utilizar dela para construir, inclusive, uma vida mais alinhada e mais conectada com a gente. Construir através dela mais amor próprio para nós mesmos. Esse vídeo, ele foi criado também na intenção de te relembrar que existem formas e maneiras de viver e que a gente aprendeu uma delas, que existem talvez várias outras aí prontas pra gente aos poucos, com calma, com gentileza, trazer mais para perto, aprender a lidar com isso, construir essa nova relação com nós mesmos e com a vida. Então, se sentir abandonado, rejeitado o tempo todo, sentir ciúmes o tempo todo de todas as situações, não é algo natural. A gente acessa isso porque isso conta um pouco mais da nossa história, mas a gente pode, a partir de agora, que a gente tem consciência disso, né? O autoconhecimento não dá para desver, isso é um aviso que eu tô trazendo agora, se você não sabe, é isso. Então, se a gente enxerga, a gente tem a possibilidade de fazer algo novo com isso. Então, se eu enxergo que isso tá tirando a minha qualidade de vida, o bem-estar das minhas relações e o meu próprio bem-estar comigo mesma, talvez seja o momento de você pedir ajuda. Então, caso você precise de ajuda profissional para lidar com isso, me manda mensagem aqui embaixo ou me chama lá no Instagram que a gente pode conversar um pouquinho mais para entender o seu caso, entender se eu realmente consigo te ajudar e para que a partir disso a gente comece um processo terapêutico através da terapia holística para que você possa lidar melhor com essas questões, aos poucos, com calma, com gentileza, porque a gente não desconstrói padrões internos do dia para a noite. Lembrete importante, pressa não combina com cura. Me conta aqui embaixo como esse vídeo chegou para você e a gente se vê na semana.